O circuito que veremos nesta atividade é um retificador de meia onda. O que é o retificador de meia onda? É um circuito cujo sinal de saída vai ser igual ao semiciclo positivo do sinal de entrada. Então, como é que montaremos esse circuito? Precisamos de um diodo e um resistor. Eu separei aqui um diodo 1N4007, que é esse que está aqui, e um resistor de 10K. O circuito já está montado na protoboard, só que como está muito pequeno, vocês provavelmente não estão vendo ele. Então, o que a gente tem aqui? Temos um transformador, temos um diodo, um resistor. Esse diodo é esse dispositivo que está aqui. Quando vocês vejam o dispositivo, vejam bem, essa daqui é uma flechinha com um traço. No corpo do diodo, o corpo que não tem marca é a flecha. E vocês vão ver que num cantinho ele tem nesse caso, um tracinho prata. Esse tracinho prata é esse traço aqui. E vocês precisam colocar exatamente como está aqui, senão o circuito não vai funcionar. Aqui na protoboard, primeiro eu vou mostrar o geral e depois eu vou mostrar o detalhe desse circuito. Vejam bem, do transformador vem para o diodo, aqui você tem nessa linha vermelha da protoboard, essa linha vermelha até aqui, ela é o mesmo ponto, e daqui para cá também é o mesmo ponto. E a linha azul, até aqui no meio dessa protoboard é o mesmo ponto, e essa daqui é outra linha. A protoboard, como vocês já devem saber, esses contatos aqui são o mesmo ponto. Vejam bem, vão de 5 em 5 aqui, a mesma coisa para todos eles. Então, aqui está muito pequeno, depois eu mostro para vocês o detalhe, vocês vão ter. No vermelho, eu vou colocar uma parte do transformador, que seria esse ponto. Do vermelho, vai para a flecha do diodo. E vejam bem, daqui vai, dessa linha vermelha, ele está encaixado nesse pontinho, vai para a flecha do diodo, do traço do diodo vai para essa linha, e no mesmo ponto, aqui eu tenho tanto o diodo quanto o resistor, porque estão na mesma linha, vai para um resistor que eu coloquei um resistor de 10K aqui, e do resistor de 10K, ele vem para a linha azul, que é o terra. O circuito já está completo, só falta ligar o transformador. Agora, aqui, vejam bem, seguindo de novo, de uma parte do transformador vem para o corpo do diodo, do traço do diodo sai para o resistor e do resistor volta para outra parte do diodo. Por quê? Porque essa linha vermelha que vocês estão tendo aqui não é junta com essa linha azul, elas estão separadas, não tem curto-circuito aqui. Portanto, eu preciso ligar em uma linha o resistor e em outra linha o diodo. Agora, como é que a gente vai fazer com o transformador? Antes de mostrar para vocês o detalhe do circuito, a gente tem que ver o transformador. Vocês têm um transformador deste, assim, exatamente o mesmo que vocês têm aqui. Aqui vocês têm que verificar a tensão a tensão da rede de vocês. Se ele é 110, vocês deixam em 110, e se é 220, deixam em 220. Aqui é 110, mas por segurança, como o pessoal às vezes não sabe se está em 110, 120, porque temos instalações de 220 aqui também, a gente deixa em 220. Mas agora vamos usar em 110, portanto, deixamos essa chave em 110. O transformador tem outra chave, que é a chave liga-desliga. Por enquanto, essa chave está desligada, eu vou ligar no momento do teste. Então, no primário do transformador, vocês têm que esse dispositivo está bem protegido, porque é perigoso. Então, vocês não mexam com as mãos livres em contatos que não estejam perfeitamente isolados. Então, agora, secundário do transformador, como é que a gente vai ligar? Aqui temos o primário, que é o que vai para a rede, e o secundário, que é o meu VI. No secundário do transformador, vocês vejam aqui, eu vou colocar para vocês verem. Tem 2 cabinhos amarelos e 2 cabinhos pretos. Aqui, no secundário do transformador, eu tenho 2 bobinas. Esse preto e o amarelo desse lado é uma bobina, e esse preto e o amarelo desse outro lado é outra bobina. Portanto, a gente vai deixar todos eles isolados. E vamos usar somente uma bobina, que seria um preto e um amarelo.
Ela é indiferente, vocês podem ligar do jeito que vocês queiram, não vai ter problema com o circuito de vocês. Agora, antes de mostrar o detalhe do circuito, eu vou ligar o transformador. O transformador, eu vou colocar o amarelo junto com o diodo na linha vermelha, e o preto, esse fica separado aqui. E o preto eu vou colocar junto com o azul, com o resistor que está na linha azul. Então, esse é o circuito que vocês têm. Agora, vamos ver esse circuito em detalhe, para que vocês vejam como é que ele foi montado. Esse é o detalhe do circuito. Só que aqui as linhas do transformador estão um pouquinho mais para frente. Vejam bem aqui. Eu vou mexer na protoboard para vocês verem bem o circuito. Aqui assim. Esse é o detalhe do circuito montado. Tá? Então, como é que a gente vê aqui? Nesse detalhe do circuito, aqui temos o preto vai junto com o resistor. E o amarelo vai na linha vermelha junto com o diodo. Do diodo vem para uma dessas linhas aqui, onde vem o resistor, ou seja, esses dois estão no mesmo ponto, e desse ponto o resistor vai para a linha azul. Portanto, já está montado o nosso circuito retificador de meia onda. Agora, a gente precisa fazer algumas experiências. Por exemplo, medir a tensão pico a pico, medir a frequência, medir a tensão pico a pico da entrada e pico a pico da saída, medir a frequência da entrada, medir a frequência da saída e fazer a curva de transferência. Tudo isso será feito com o osciloscópio. Mas, antes de vocês usarem o osciloscópio, vocês precisam calibrar as pontas, como já foi explicado no vídeo inicial. Vamos voltar de novo ao circuito geral, ao sistema geral, para que vocês vejam como é que vão ser ligadas as pontas do osciloscópio. Depois que eu fazer a ligação geral, eu volto para o detalhe para vocês verem. No osciloscópio, vocês têm duas pontas. A ponta do canal 1, a gente vai colocar na entrada, ou seja, junto com o transformador. As duas pontas do osciloscópio, como vocês estão vendo aqui, as duas pontas do osciloscópio, elas têm o terra, tá? E tem a ponta. Então, o terra, a gente vai ligar todo junto com o preto. Aqui, como esse resistor aqui, ele tem muito arame, a gente pode ligar as pontas, ou seja, os terras diretamente em cima dele. Tá? Então, eu estou colocando o terra o terra de uma das pontas e o terra da outra ponta, junto com o terra do transformador, que é o fio preto no nosso caso. Então, aqui assim, temos os dois terras no mesmo ponto. Depois eu mostro para vocês o detalhe. O canal 1 tem que ir na entrada, ou seja, tem que ir no amarelo do transformador. Eu posso ligar o canal 1 tanto no transformador, tá? Ou seja, eu posso ligar aqui, tá? Que seria a ponta do transformador, ou posso ligar ele no diodo, onde for mais fácil. Nesse caso, é mais fácil ligar no diodo, porque esse provavelmente, vamos ver se consegue. Esse cabinho aqui, ele pode sair com a pontinha do osciloscópio pode puxar ele. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ele no diodo. Esse daqui vai ser o canal onde eu vou ver o sinal de entrada. Agora, o sinal de saída, ele está aqui, vejam no circuito, o sinal de saída ele está entre o diodo e o resistor, ou seja, no ponto onde se juntam os dois. Então, o sinal de saída, eu vou colocar a ponta do osciloscópio onde estão os dois, tanto o diodo quanto o resistor. Agora vamos ver no detalhe da conexão. Isso daí é o detalhe geral. E agora vamos ver o detalhe da conexão para que vocês consigam fazer as medições. Então, aqui, vejam bem, agora sim, o detalhe da conexão, como está aqui. Temos os dois terras no mesmo cabo, eu vou tirar para que vocês vejam. Eu tenho os dois terras no mesmo cabo, no mesmo fio, no mesmo arame do resistor. Por quê? Porque esse arame, ele está ligado no preto do transformador. Então, esse daí vai ser o terra do sistema. Vejam bem, os dois jacarés
da ponta, eles estão ligados na linha azul. Tá? E aqui temos a ponta do osciloscópio do canal 1 está ligada na entrada do circuito, que é o diodo. Eu posso ligar aqui ou eu posso ligar aqui também, porque é o mesmo ponto. Ou, se vocês quiserem, por exemplo, para não ficar tão difícil de enxergar, vocês podem colocar um fio, tá, na mesma linha e ligar aqui. O sinal vai ser o mesmo, para ficar mais claro para vocês. Então, aqui, eu vou tirar esse fio agora por enquanto. Esse jacaré não pode encostar no diodo, porque vai dar curto-circuito. Eu coloco de novo no diodo. E a outra ponta, que vai ser a saída, está entre o diodo e o resistor. E já está montado o circuito. Já está, vejam bem, os outros dois... As outras duas cabos da bobina do transformador, eles têm que estar separados, eles não podem encostar no circuito. Então, a gente deixa separados assim. Agora, vamos ver. Aqui, a sequência está pedindo, por exemplo, medir a frequência do sinal de entrada e a tensão de pico a pico do sinal de entrada, frequência do sinal de saída e tensão de pico a pico do sinal de saída. Para fazer isso, precisamos do osciloscópio. Então, agora vamos ver, já está conectado, esse circuito já está conectado no osciloscópio que está aqui na minha frente. Então, agora vamos ver a tela do osciloscópio, como é que a gente vai enxergar esses sinais. Agora estamos vendo a tela do osciloscópio, onde no canal 1 teríamos o sinal de entrada e no canal 2 teríamos o sinal de saída. Só que não está saindo nada. Isso daí por quê? Porque aquela chave do transformador de liga-desliga está desligada. Então, a gente vai ligar o transformador e vocês vão ver que o sinal aparece. O sinal do canal 1, ele está legal, mas o canal 2 está fora da tela. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente pode fazer agora, para ajustar esse sinal, vocês podem usar, já como foi mostrado na aula de osciloscópio, vocês podem usar os botões de escala ou vocês podem usar o autoset. Usando o autoset, eu já tenho o sinal de entrada e saída. Aqui, nesse ponto, nesse tracinho aqui que vocês estão vendo aqui, nessa flechinha, é o zero do sinal. E aqui é o zero do sinal de entrada, zero do sinal de saída, zero do sinal de entrada. O circuito está funcionando. Só que aqui, vejam bem, a escala do canal 1 é diferente da escala do canal 2. Tá? Então, na escala do canal 1, eu tenho 25 volts por divisão. E no canal 2 eu tenho 10 volts por divisão. Vocês vão ver aqui em cima no osciloscópio. Agora eu vou deixar os dois na mesma escala para que vocês vejam o sinal. Então, aí eu deixei os dois na mesma escala. Os dois estão em 10, só que a gente tem que trazer o sinal para o meio. Eu vou deixar os dois sinais, um em cima do outro, para que vocês vejam. Aqui dá para ver perfeitamente que o circuito cortou a parte de baixo do sinal. Isso daí se chama retificação de meia onda. Agora, para vocês fazerem a parte de medição do sinal de entrada e sinal de saída, vocês têm que saber trabalhar com o osciloscópio. Para isso, vocês vão colocar aqui, nessas janelinhas do lado, tem o vídeo que explica como fazer isso. Vocês vão colocar, por exemplo, aqui tem tensão de pico a pico do canal 1, frequência do canal 1. Tensão de pico a pico do canal 2 e frequência do canal 2. Está perfeito. Esses são os valores que vocês vão colocar na tabela que eu vou mostrar depois para vocês. Por exemplo, tem a tensão de pico a pico do canal 1, está 48,8, mais ou menos, 48,6, ou seja, está variando um pouco. 48,8, com uma frequência de 60 Hz. 60,1 não faz diferença, então a gente coloca 60 Hz. No canal 2, vocês estão vendo aqui que a gente tem 23,6, 23,8 volts, vamos colocar 23,8, com uma frequência também de 60 Hz. Ou seja, o circuito está funcionando perfeitamente.
Agora, esses são os sinais de entrada e saída que vocês precisam ter. Para atividade prática, vocês vão anotar na tabela, tá? Se for solicitado na atividade, e vão tirar uma foto da tela. Essa foto da tela vocês podem tirar a partir daqui do mesmo osciloscópio com uma USB aqui, vocês mandam gravar a tela, ou podem tirar uma foto com o celular, que essa é a foto que vocês vão colocar no relatório de vocês. Então, aqui a gente tem os dois sinais, vejam bem perfeitamente o sinal de entrada e saída, e o sinal de saída foi cortado no semiciclo negativo. Portanto, o retificador de meia onda está funcionando. Agora, outra coisa que vocês precisam fazer é fazer a função de transferência. O que é a função de transferência? É a relação saída por entrada. Para isso, para fazer essa medição, vocês podem usar os cursores. Então, vocês têm aqui no osciloscópio, vejam também a aula de osciloscópio, que aí foi explicado como usar os cursores. Vocês vão ter aqui cursores horizontais. Por que se chama horizontais e eles estão verticais? Porque eles se mexem na horizontal. Se eu mexer neles, aqui estou mexendo no sinal. Se eu mexer neles aqui assim, eles vão se mexer na horizontal. Então, aqui eu quero trocar o cursor, tá? Vocês podem trocar o cursor apertando a flechinha, tá? Essa flechinha que eu apertei aqui, ela mudou o cursor que está dominante. Vejam bem, o que diz select é o cursor que vai se mexer. Mas vocês vão usar os cursores verticais. Por que verticais eles estão na horizontal? Porque eles se mexem na vertical. Tá? Então, vejam bem, o cursor de baixo aqui, eu vou selecionar o outro cursor aqui, peraí, está selecionando esse aqui. Vamos tirar os cursores verticais aqui, horizontais, aliás, para poder trabalhar com os cursores verticais. Então, agora, estou com os cursores verticais aqui, está selecionado de cima. Então, com esse, eu vou fazer a medição ponto a ponto. Então, a gente vai fazer o seguinte para fazer essa medição. Aqui eu selecionei o outro. Ai, peraí. Aqui, tá certo. Com essas flechinhas, vocês mexem nos cursores verticais, tá? Então, deixando o cursor horizontal aqui, eu vou deixar ele como referência para a gente fazer as medições. Tá? Então, o outro cursor, eu vou deixar fora da tela, porque vamos usar ele como referência. Então, vejam bem aqui, ó. Nessa posição dos cursores, tá, eu tenho uma determinada tensão do sinal de entrada e a tensão de saída é igual a zero. Então, como é que eu vou saber para fazer saber qual é a tensão que eu tenho nesses casos ali? Então, nesses casos, eu vou fazer assim, ó. Com o cursor vertical, eu vou levar... Aqui, deixa eu selecionar agora. Eu vou selecionar o outro de cima. Esse daqui está na referência zero. Vocês vejam bem que ele está um pouquinho abaixo do zero, porque, não sei, é um erro de paralaxe da própria tela do osciloscópio, então a gente vai desconsiderar esse erro. Então, em cima dessa linha que eu tenho aqui, eu vou fazer a primeira medição. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa medição? Eu vou colocar o cursor na posição zero, aqui. Deixa eu ver aqui assim. Vejam bem, aqui embaixo, aqui está a posição. Aonde que eu tenho o valor desse cursor aqui? Eu tenho que esse ponto está aqui em 24,2. Na realidade, ele está em menos 24,2 aqui. Tá? Então, nessa linha aqui, o sinal de saída é menos 24,2. Então, na tabela que eu vou anotar menos 24,2 para o VI. Vocês vão ver depois se eu mostro para vocês a tabela. A tabela para a curva de transferência tem duas colunas, VI e VO. Então, vocês vão anotando os valores ali. Agora, vejam bem aqui. Nesse ponto, ou seja, nessa linha vertical, a saída está em zero. Tá? Então, aqui eu tenho zero de saída. Por quê? Porque ele foi cortado. Ou seja, essa parte negativa foi cortada. Então, a saída vai ser 0 volts.
Agora, eu mexo um pouquinho o cursor horizontal, tá? Então, eu já tenho, vejam bem agora, eu já tenho o cursor horizontal, que está na vertical, nesse ponto da tensão de entrada. Agora, eu vou selecionar com a flechinha para baixo, eu vou selecionar o cursor vertical, que é o que está aqui embaixo. Com esse botão, eu vou mexer até o ponto que o cursor vertical corta esse sinal. Vejam bem, aí nesse ponto eu tenho uma tensão de menos 14,2 volts. Então, é essa tensão que eu vou anotar na minha tabela. Só que aqui, nesse ponto, vocês têm que ainda a tensão de saída igual a zero. Então, tensão de saída igual a zero. E assim vocês vão fazendo até chegar, por exemplo, de novo eu vou selecionar o cursor vertical e eu vou colocar em zero dos dois. Aí, nesse ponto, ele não tem muita definição, então não se preocupem. Tá? Então, esse cursor, ele está em zero. Agora, eu vou selecionar com a flechinha para baixo o cursor que está embaixo e eu vou colocar no mesmo ponto. O que vocês têm aqui? V1 e V2 estão em menos 200 milivolts. Desconsiderem esses 200 milivolts, vocês vão ter que, nesse ponto, a tensão de entrada é zero e a tensão de saída é zero. Agora sim, quando a gente chega no semiciclo positivo, vocês não precisam fazer a curva o ciclo inteiro. A gente faz essas curvas de transferência entre o pico negativo da entrada e o pico positivo, porque depois os valores se repetem. Então, fazendo entre esse ponto e esse ponto, já está mais do que bom. Agora, de novo, vamos selecionar o cursor vertical para colocar em outra posição. Veja bem, eu apertei a flechinha que vai para lá para selecionar esse cursor. Então, eu vou colocar aqui. Estão vendo? Aqui vocês vão ver depois, no osciloscópio de vocês vai ficar mais claro. Vocês têm aqui o cursor vertical e aqui vocês têm os dois sinais. Aqui temos o sinal, nesse ponto, os dois sinais cruzam esse cursor vertical. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o cursor de cima com esse botão e eu vou levar até o ponto que esses sinais se cruzam. Tá? Vejam bem aqui, ó. Nesse ponto que o cursor cruza os dois sinais, eu tenho uma tensão positiva de 12,2 para os dois sinais. Então, anoto 12,2 e 12,2. Vocês podem fazer muitas mais medições para ter uma curva melhor. Eu estou fazendo só o exemplo. Só que se a gente aumentar a escala desses dois sinais, vocês vão ver que eu vou colocar o zero embaixo, vocês vão ver que existe uma pequena diferença entre a saída e a entrada. Vejam bem, essa pequena diferença aqui no pico, a saída é um pouquinho menor do que a entrada. Por quê? Isso daí é porque o diodo não é ideal. O diodo ele é real e tem uma pequena perda de tensão. Então, se vocês querem fazer uma curva mais exata, vocês vão fazer ponto a ponto até chegar no valor, ou seja, numa curva bem exata. Por exemplo, eu coloquei aqui agora, aqui assim, ó, vejam bem, o vertical, ele está aqui, eu vou ter que mexer nos horizontais, tá? Então, o vertical, ele está aqui, aliás, o horizontal, que está na vertical, ele está nessa posição, e agora eu vou mexer nos cursores verticais que estão na horizontal. Então, vejam bem, eu coloquei um dos cursores em zero. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu mudei a escala. Desculpa que eu estou mexendo aqui no osciloscópio, ele saiu um pouquinho da câmera aqui, agora sim. Então, agora, o que eu faço? Vejam bem aqui. Eu vou selecionar o cursor vertical de cima e eu vou colocar na saída, no sinal de saída, que é aí. Então, nesse ponto, nesse ponto que eu estou marcando com o cursor horizontal, lembre-se, cursor horizontal é porque se mexe na horizontal e cursor vertical é porque se mexe na vertical. Então, a saída está indicando que nesse ponto o valor da saída é 22,1. Só que a entrada é um pouquinho maior. Por quê?
tudo isso daí em volts, tá? A entrada é um pouquinho maior por causa da perda do diodo. Então, veja bem, a entrada, ela tem 23,1 volts nesse ponto. E no pico do ciclo positivo, eu vou, de novo, eu selecionei aquele cursor que eu estava usando para medir, que é o cursor horizontal, para medir o pico. No pico, se vocês veem, por exemplo, que o sinal está se mexendo muito, que tem muito ruído, vocês podem apertar esse botãozinho vermelho aqui, que ele vai parar o sinal. Aí vocês vão conseguir fazer uma medição melhor. Então, agora eu vou selecionar de novo o cursor de cima. No pico da onda, a saída, vejam aqui, se vocês prestam atenção, não sei se tem tanta definição assim a câmera, mas no osciloscópio de vocês vão ver, a saída aqui tem 23,1 volts. E a entrada, mexendo no mesmo cursor, a entrada está em praticamente 25 volts, 24,5 mais ou menos, 25 volts. Bom, com esses dados é que vocês vão fazer a tabelinha para a curva de transferência do circuito de vocês. Então, como é que ficaria isso? Ou seja, a parte do osciloscópio e a parte da montagem do circuito, ela já está pronta. Agora, esse levantamento de dados que vocês fizeram, com essa tabelinha que eu vou mostrar agora para vocês, vocês vão fazer a curva de transferência desse circuito. Então, vamos ver agora o sisteminha, ou seja, a tabela, a montagem da tabela que eu fiz enquanto eu ia mexendo no osciloscópio. Agora sim, vocês já estão vendo o que era pedido na atividade, que era obter os sinais de entrada e saída. Vocês vão tirar uma foto da tela do osciloscópio para colocar os sinais de entrada e saída. Está pedindo obter os sinais de entrada e saída e a curva de transferência. Então, essa primeira tabela pede os parâmetros. Por exemplo, tensão de pico a pico da entrada, que é o primeiro que a gente fez, e que a gente viu que era 48,8 volts com 60 Hz, e a frequência, que é os 60 Hz. E a tensão de pico a pico da saída, que automaticamente o osciloscópio mede, 23,8 volts e 60 Hz. Esse daqui eu tirei pouquíssimos valores porque era só para explicar para vocês como é que se faz. Enquanto eu ia mexendo nos cursores, eu ia preenchendo os valores aqui. Então, tensão de entrada menos 24,2 volts, saída zero. Tensão de entrada menos 14,2, saída zero. Tensão de entrada 12,2, saída 12,2. Tensão de entrada 23,1, saída 22,1. Tensão de entrada 24,5, saída 23,1. Vocês podem colocar vários valores sempre que estejam, quando vocês vão tomar como referência o sinal de entrada. O sinal de entrada de vocês, ele é aqui assim, mais ou menos, tá? Vamos supor que esse sinal está bonito. Então, vocês vão pegar como referência, ou seja, as medições entre o pico positivo e o pico negativo, ou entre o pico negativo e o pico positivo. Com que vocês façam medições daqui até aqui, ou daqui até aqui, esse daqui é o período inteiro do sinal. Então, com que vocês façam medições daqui até aqui, ou daqui até aqui, vocês já têm essa tabela pronta. E para fazer a curva de transferência, vocês vão usar o programa Excel.